aula, já que ninguém me dá muita atenção, né? Só o Rony, porque ele ainda é novidade, daqui a pouco ele cansa também. Meninos, vamos continuar nossa aula aqui. Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Não vou revisionar de novo, porque já revisionamos muito especificamente essa lei, né? Agora, nós terminamos a aula passada, em especial atento, nem sequer falando dos crimes em espécie. Nós já estávamos trazendo aí peculiaridades no que tange a dosimetria da pena. Em especial atento, nós estávamos também conversando sobre a pena base. Gente, só um pouquinho, eu fico admitindo o pessoal aí que chega atrasadinho e aí desconcentra. Tá. Nós estávamos falando sobre a pena base e verificamos ainda que a pena base ela é disposta com especificidade no artigo 42. Todavia, nós depuramos o artigo 42 ao ponto de conseguir enxergar que não há nada de novo. O que há são algumas circunstâncias judiciais que devem serem apreciadas com preponderância. Quais são elas? Personalidade, com toda a discussão que já cingimos sobre o tema, conduta social e as circunstâncias do delito, quais sejam qualidade e quantidade, o famoso binômio, responde com preponderância. Outro detalhe, olho na tela, Amigos, aqui eu peço para vocês um detalhe. Aqui eu vou pedir para vocês um detalhe. Por quê? Porque vocês vão ver que... Opa, peraí, que o meu tchoque surtou, pronto. Vocês vão ver que na terceira fase da dosimetria, nós temos algumas causas de aumento de pena no que tange a traficância. Vamos lá? Vamos ver? Ó, eu vou me pôr aqui. Pronto, me pus aqui. Vamos lá. Olhem. Artigo 40, inciso 1, indicativo da transnacionalidade, a natureza, a procedência ou o produto e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade, se o agente praticar o delito prevalecendo-se de função pública ou de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. E aqui, gente, olhem só, se então você está valendo-se de uma função pública, utilizando-se da própria função para traficar, causa de aumento. Vale tudo que nós já estudamos em outras áreas, em outros delitos. Não basta ocupar uma função pública, você tem que valer-se dela, certo? Aproveitar-se dela. Ou prevalecendo-se da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Aqui também é legal, ó, tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, ensino, hospitais, cidades estudantis, sociais, deem uma lida nesse rol. Por quê? Olhem, até mesmo unidades militares, policiais ou em transportes públicos. Gente, a verdade é que esse inciso terceiro, ele é interpretado
pela jurisprudência sob viés objetivo. O que isso quer dizer, Natália? Isso quer dizer que, independentemente se você está valendo-se da imediação do estabelecimento prisional, ensino, entidades sociais, culturais, locais de trabalho coletivo e etc., mas meramente basta que você esteja perto. Mas espera aí, eu estava traficando perto do supermufato, mas o supermufato não tem nada a ver com a minha atividade de traficância, não tem nada a ver. É objetivo. A interpretação jurisprudencial é que bastante estar nas imediações, independentemente se você está se aproveitando das dependências e das imediações. Vocês entenderam? A interpretação jurisprudencial é objetiva e não subjetiva. Nesta toada, eu considero até que tá perto de algum desses negócios, não tem nem defesa, viu, galera? A forma em que é interpretado, basta estar nas imediações, de maneira objetiva. Olhem que legal, algo que muita gente esquece. O crime for praticado com violência, grave ameaça, arma ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Ou seja, se for praticado com... Putz, grilo, mas que chato isso, hein? Se for praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, causa de aumento. Tráfico que todo mundo esquece, não apenas indicativo de transnacionalidade entre um país e outro, mas também entre estados da federação, envolver ou visar atingir criança. Isto quer dizer que, liga o alerta, estamos diante de lei especial. E sabemos que lei especial prepondera sobre a lei geral. Como assim? Olha, se você visar atingir a criança, causa de aumento. Mas envolver a criança na sua traficância também é causa de aumento. Por que eu falo em lei especial? Simples. Simples. Gente, se você envolver o menor na prática de um crime, você vai cometer o artigo 244B do Estatuto da Criança ou do Adolescente. Eu estou muito cansada, eu começo a enrolar a língua, tá? Perdão. Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, chamado corrupção de menor. Você corromper o menor, voltando-o para a prática delitiva, 244B. Todavia, se for envolver o menor na traficância, não vai incidir o 244B. Vai incidir a causa de aumento, a qual é lei especial e prepondera sobre a lei geral. Muita gente confunde isso e eu falo, é fácil. Tudo bem? Tudo bem? Só a título. Só a título. Vocês estão me vendo ainda? Pequenininha? Falem comigo. Só a título de curiosidade, corrupção de menor 244B ECA. Caso essa corrupção for envolver o menor no tráfico, vai preponderar legislação extravagante da traficância. Tá bom? Ótimo. Por fim, última causa de aumento que nós já conversamos,
financiar ou custear a prática do crime, que nesse caso, tem um detalhamento. Por quê? Pode ser crime autônomo, artigo 36 da Lei de Drogas. Financiar ou custear é crime autônomo, artigo 36 da Lei de Drogas. Todavia, se além de traficar, você simultaneamente custeia ou financia, vai ser tráfico majorado. Tráfico majorado. Primeiro detalhe, essas causas de aumento de pena, lembrando a vocês, primeira fase, pena base, circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59. Como estamos falando da especialidade, em especial atento, circunstâncias preponderantes do 42. Agravantes e atenuantes dispostas no Código Penal ou em legislações específicas. Neste caso, não temos agravantes ou atenuantes na lei de droga, apenas aquelas do Código Penal. Por fim, nós temos a terceira fase da dosimetria, denominadas as causas de aumento ou diminuição de pena. Já vimos causa de diminuição mais famosa, artigo 33, parágrafo 4º. É o famoso tráfico privilegiado, em que primário, bons antecedentes, não se dedicar a qualquer atividade criminosa e não integrar a organização criminosa. São 4 requisitos. Diminui-se a pena de 1/6 a 2/3. Pois bem, famosíssima. Agora, causas de aumento, artigo 40. Lembrando, aumentadas de 1/6 a 2/3. Professora, como nós vamos balizar? Aumenta 1/6 ou 2/3? Ou 1/3? Ou metade? Como se faz este viés do aumento? Afinal, vamos ser bem técnico aqui. Esta causa de aumento, ela veio de maneira fracionada, 1/6 a 2/3. É um quantum variável. A jurisprudência é categórica. Quanto maior o número de majorantes, mais próximos de 2/3. É pela proporcionalidade mesmo. Maior o número de causas de aumento, mais se volta a 2/3. Se for uma só, 1/6. É pela proporcionalidade mesmo, pura. Outra coisa que todo mundo esquece. Essa eu já vi e já usei. Gente, uma vez eu usei isso aqui e me diverti muito. O pessoal esquece que nós temos, além do tráfico privilegiado, uma outra causa de diminuição na terceira fase da dosimetria. Lembrem, terceira fase, majorantes ou minorantes. Isto quer dizer causas de aumento ou causas de diminuição. E aqui a gente fala causa de diminuição mais famosa, 33, parágrafo 4º. Todavia, o 41 também traz uma causa de diminuição que é pouco conhecido. Como eu chamo? Brincadeira, é a causa de diminuição do cagueta. Por quê? Na verdade, é a colaboração premiada. Nossa, professora, eu nunca ouvi dizer em colaboração premiada para a traficância. Sabe por quê? Porque aqui, em crime de rua, cagueta morre. Aqui, em crime de rua, cagueta vai presa e tira a pena no escuro. Sabe o que é tirar pena no escuro? É ficar numa cela junto com um monte de gente sem poder sequer ter pátio, sequer ter banho de sol, porque você precisa do seguro. Se você ir para o convívio geral, você morre. Por isso, porque é muito fácil, e a gente brinca até na seara criminal, quando você vai fazer um crime econômico ali, né?
uma operação que é cheia de colaboração premiada, nós advogados, assim, a gente até brinca, né? Fala assim, aqui no colarinho branco, IT color, todo mundo cagueta, todo mundo faz a colaboração. Quero ver e no crime de rua. Mas, enfim, por isso que é pouco aplicado na prática, porque não costuma-se, pela própria natureza do crime, tão relacionado a fortes organizações criminosas de rua, isso ser incidido no mundo real. Mas está aqui. O indiciado ou o acusado. Indiciado é aquele que está sendo ainda em fase de investigação policial. A grosso modo, tá? Porque vocês ainda não tiveram processo. Mas indiciado é no inquérito, na investigação preliminar. Acusado é já na fase endoprocessual, no processo levado a juízo propriamente dito. Que colaborar voluntariamente. Olhem, não precisa nem ser espontânea, basta a vontade. Voluntário é aquilo que você faz porque quer, não é sinônimo de espontâneo. Espontâneo é quando, além de você fazer, você faz sem provocação. Aqui você pode até ser provocado, mas tem que ser voluntário. Com a investigação e o processo criminal, na identificação dos coautores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Lembrem, no caso, o produto do crime seria a droga. A pena é reduzida de 1 a 2/3. Olha, no 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado é 1/6 a 2/3. Nesta diminuição premiada, é 1/3 a 2/3. As provas costumam alterar a fração. Vocês não vão errar. Outra coisa, olhem, para fazer jus a essa minorante, nós temos um E. E o E é sinônimo de aditivo e não alternativo. Tudo bem? O E é sinônimo de aditivo, ou seja, você tem que colaborar na identificação dos outros concorrentes, dos outros agentes delitivos, mais e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Beleza? Sem errar. Nesta toada, considero eu aí que nós fizemos uma apreciação com a devida parcimônia das figuras delitivas dispostas na lei de drogas. Um detalhe que eu estava vendo a minha aula e eu esqueci de falar para vocês. Um detalhe, aqui eu já vou entrar um pouquinho e já vou extravasar a minha matéria, adentrando um pouquinho na seara processual. Mas eu não ligo, porque isto é muito comum e relacionado ao tráfico. Inclusive, uma vez eu acompanhei os alunos da FAP numa visita coordenada a Brasília e fomos até o STF. A hora que chegamos lá, a discussão que estava tendo na sessão de julgamento era exatamente o que eu vou trazer para vocês. Meus anjos, vocês têm que entender a parte geral do direito penal e aplicá-la quando nós vamos estudar os crimes em espécie. Fazendo, então, alusão, remetendo-se à parte geral, eu quero lembrar a vocês que existem os denominados crimes permanentes. Alguém se recorda o que é crime permanente? O que é crime permanente? Crime permanente é aquele em que a sua consumação se prolonga, se protrai no tempo. A sua consumação
se protrai no tempo. Isso quer dizer, flagrante é o crime que queima, que arde. Nesse caso, o crime permanente, ele está ardendo. Vejam, meu pai já faleceu. Ele tinha arma de fogo. Meu pai já faleceu. Ele tinha arma de fogo e eu posso falar, porque por ele já ter falecido, está extinta a punibilidade do agente. Está extinta a punibilidade do agente. Ele tinha arma de fogo. Ele teve arma de fogo dos 23 até os 40 e pouco, até falecer. Enquanto ele guardava, na verdade, armazenava, né? Porque não era para terceiro, e nós já vimos aqui a diferença, Moacir, entre guardar e armazenar. Enquanto ele armazenava, ele estava queimando o delito. Ele estava em flagrante. Veja, Raquel, ele ficou 20 anos em flagrante. Por quê? Porque isto é um crime permanente. O que quer dizer, então, o crime permanente? É aquele em que a consumação queima, se prolonga no tempo. Mas a melhor pergunta não é essa. Qual a consequência do crime permanente? É que enquanto você está em flagrante, admite a qualquer hora a intervenção. Ou seja, pode entrar na sua casinha. Como assim? Sem ordem judicial? Daí, esses dias um cliente meu me ligou e falou assim: doutora, estão na minha casa, sem mandato. Sem mandado, pelo amor, né? Sem mandado judicial. Sim, porque é crime permanente. Enquanto você está armazenando, enquanto você está guardando, este crime está consumando-se, perpetuando-se no tempo. Admite flagrante a qualquer hora, independente de ordem de mandado judicial. Tudo bem? Tudo bem? A forte tese defensiva em que o flagrante para autorizar a violação de domicílio deve ser relacionado. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui eu vou começar a viajar com vocês, tá? Porque é divertido. Estamos na faculdade para discutir mesmo. Mas olha que legal. Isto eu já vi decisões fenomenais a título de justiça federal, um tanto quanto mais compromissada com direitos e garantias fundamentais e também por bons juízes. Olhem, acontece que o flagrante admite a violação do domicílio, é isso que eu estou falando. Só que isto não significa dizer que a pessoa é presa em Cambé com droga no carro dela. Aí a polícia leva ela até a casa dela, fala que há indícios que lá tem droga e viola o domicílio. Há quem diga que por não ter relação nenhuma, esse flagrante, porque achou droga na casa, seria ilegal. Mas vejam, não é o que prepondera. O que prepondera é que o crime é permanente, admite flagrante a qualquer tempo. Um outro detalhe, antes de nós mudarmos a lei, que eu quero falar com vocês. Tá. Um outro detalhe, óbvio, né? Para ficar bem delineado. Lembrando que vocês vão ter que identificar na casuística concreta se a conduta nuclear
O núcleo do tipo é permanente, exemplo, guardar, armazenar, ou é instantâneo. Obviamente, eu não posso dizer para vocês que todo tráfico é permanente ou todo tráfico é o seu revés espontâneo, porque são 18 condutas nucleares devendo ser analisada cada uma delas de maneira singular. Exemplo: oferecer é instantâneo, prescrever é instantâneo, ministrar é instantâneo, entregar é instantâneo. Cuidado, há que se analisar cada núcleo do tipo. Outra peculiaridade que eu quero falar com vocês, e eu nem sei se ontem eu falei de maneira tão escorreita, por isto, eu vou abrir aqui a Constituição e nós vamos fazer um adendo. Abriu aí meu Google para vocês, aí tem que alguém me responder no microfone. Me responde. Não. Não abriu? Não, tá no PowerPoint ainda. Tá. Então vai abrir. Espera aí que a gente já vai providenciar. Pronto. Agora abriu. Abriu? Abriu, professora, abriu. Tá, Abriu só sim, um pouquinho. professora. Quem é a Marcela que entra e sai, entra e sai? Essa minha internet tá péssima, viu, gente? Aff, Maria, tá tendo algum rolo aqui, tá? Não tem problema. Não vou conseguir. Tá muito ruim. Tá travando, não tá? Só um pouquinho, gente. Vou ter que dar um tempo pro computador. Porcaria. Vamos assim que vai ser melhor. Tá. Olhem comigo. A lei considerará. Olhem comigo. Nossa, eu tô até vesga de tão cansada. A lei considerará crimes inafiançáveis, já falamos sobre, insuscetíveis de graça ou anistia, já conversamos sobre. Tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como hediondo. Pois bem, pergunto, a Constituição não especificou para nós qual a traficância propriamente dita é ou não é hediondo. Ela trouxe para nós tráfico de maneira geral. Então vamos para a Lei 8.072. Vamos para a Lei dos Crimes Hediondos. Vamos lá. Estou na Lei dos Crimes Hediondos. Os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico de entorpecentes